México 0, Equador também 0. Com o resultado, a equipe equatoriana se classifica. Latri avança às quartas de final. Um jogo interessante. A equipe equatoriana teve momentos em que foi melhor. Depois, o México, no segundo tempo, conseguiu equilibrar as ações e teve mais próximo de conseguir o gol da vitória. É, tivemos lances polêmicos ali, algumas decisões da arbitragem. No finalzinho, o VAR acabou salvando o Equador de um pênalti que não existiu, que poderia dar a classificação para o México. De qualquer forma, o Equador avança de fase. É um time ainda em construção, mas que já mostra muitas coisas positivas, Adiel Reis, e que conseguiu avançar de fase ali. Hoje não fez um jogo tão brilhante, achei que diante da Venezuela e da Jamaica fez um jogo melhor, mas foi o suficiente para segurar o empate e avançar às quartas de final. A equipe do Equador, Estevão Barros, jogou com o regulamento debaixo do braço, né? Uma expressão antiga, mas que funcionou hoje. Usou toda a característica sul-americana para jogar uma partida contra o México, como essa decisiva. Precisava do empate para se classificar. A obrigação do resultado era da equipe mexicana, que se propôs até ser ofensivo. E o Equador mantendo a posse de bola, em alguns momentos amarrando o jogo, desacelerando o ritmo da partida, fez com que a equipe do México se desesperasse e não conseguisse chegar ao gol. Do lado do Equador, saldo positivo, uma derrota, um empate, uma vitória. A equipe conseguiu avançar de fase. Tem muitas coisas a melhorar, principalmente em alguns momentos. A equipe depende muito da velocidade do Ener Valencia, que não é mais um jovem atacante para esse tipo de jogada. Então depende muito, precisa muito renovar essa situação do ataque. Tem o seu camisa 10, o Hendrick equatoriano, Estevão Barros. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele agora. O Kendry Paz. Hendry Paz, número 10, bom jogador, só que sentiu um pouco a partida de hoje, muito bem marcado, não conseguiu dar fluência bem a jogada ali no meio de campo. Sarmiento, parceiro de meio campo do Kendry Paz, acabou sobrecarregado, tendo que voltar para marcar e às vezes apoia lá na frente. Então, o Equador ele precisa encontrar muito bem o equilíbrio. O cidadão técnico do Equador, Félix Sanches, tem que encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque para encontrar um meio-campo coeso, em que dá fluência e fazer a ligação entre esses dois pontos do seu time. Porque em alguns momentos nós tivemos um Equador lançando bolas, Félix Torres lançando bolas, Preciado lançando bolas direto para o Ener Valencia. Numa partida de hoje, ok, o 0-0 era o resultado que interessava. Mas se você está precisando fazer o placar, construir a vitória, até mesmo virar o jogo, o Equador precisa de mais. Para hoje está tudo bem, foi superior tecnicamente, e como eu disse, jogou com o resultado debaixo do braço, fez o que o regulamento pedia e empatou e se classificou, Estevão Barros. Um prejuízo, um lucro muito positivo dessa equipe do Equador nessa primeira fase da Copa América. O México até que é, tentou ali, não foi um jogo com muitas chances, né? A equipe mexicana tentava muito por jogadas aéreas. No final do jogo, nós tivemos apenas 3 finalizações no gol de cada equipe. O México tentou ainda, finalizou 19 vezes ao todo, mas o goleiro Domingues pouco foi acionado, a Adiel Reis. E quando foi acionado também, chutes de fora da área ou jogadas ali de cruzamento não foram chances claras ali que expusessem a defesa do Equador a algum risco, né? As chances que foram criadas geralmente foram eram chances mais ocasionais do que propriamente de jogadas trabalhadas ali. E aí o time tentava finalizar de fora da área, jogadas aéreas, e assim no final conseguiu ali no abafa levar um perigo, mas não foi um jogo também que o México dominou completamente a partida a ponto de obrigar o Domingues a ser um dos melhores em campo. Todas as principais chances do México, Estevão Barros, foram de bolas cruzadas na área. Não teve nenhuma
finalização de dentro da área, assim, que levasse o goleiro do Equador a fazer uma grande defesa. Os chutes mesmo foram de fora da área, teve aquele do Romo, teve o outro do Quiñones, e teve aquela grande finalização do Huerta que foi na trave, mas foi só isso. No mais, a equipe só cruzou bolas na área e viu a disputa ali do Santiago Giménez com a defesa do Equador. O México, ele tem um bom time, trouxe um bom time para essa Copa América, organizado defensivamente, mas do meio para frente ele acelera muito o jogo em momentos que não precisa acelerar. Trabalha muito intensidade, velocidade, quer usar muito a velocidade dos seus pontas, mas não consegue triangular para usar essa velocidade a seu favor. Tenta muito lançamento, defesa para o ataque, isso é claro no estilo de jogo do México. O jogo poucas vezes passou ali pelo meio, e quando passou pelo meio, geralmente era o Chaves tentando fazer as jogadas junto com o Quiñones pelo lado esquerdo, ou o Pineda lá pelo lado direito com o Huerta. Não tinha inversão de jogada ali, o Romo ficou muito isolado pelo meio. Então, em alguns momentos, o México estava penso pela direita, penso pela esquerda, e não conseguia fazer o balanço para tentar abrir a defesa do Equador. Muito previsível ainda a equipe do México. Eu não sei até que ponto isso é estratégia e até que ponto isso já foi um desespero do elenco mexicano no jogo de hoje. Porque tinha vezes que a equipe conseguia triangular, penetrava bem a defesa do Equador, mas levava sempre para a linha de fundo para fazer o cruzamento. Então, pode ser uma estratégia do México, mas precisa melhorar mais, porque se for jogar para fazer cruzamentos na área, você precisa ter um cabeceador bom, pelo menos colocar 2 centroavantes na área, se essa for a jogada principal. Caso não seja, Estevão Barros não está fazendo nenhuma coisa nem outra, porque abusou dos cruzamentos hoje, e quando vai triangular, não consegue triangular, é sempre penso por um lado ou por outro. México dominou porque o Equador cedeu espaço, e se quiser evoluir e chegar numa Copa do Mundo, que vai ser sede da Copa do Mundo, vai ser país sede da Copa do Mundo, em condições de pelo menos se classificar para a próxima fase, precisa melhorar muito mais do que fez na partida de hoje. O México com mais problemas a resolver do que soluções encontradas. Nem acho que seja um time tão ruim assim. Mostrou certas virtudes, tem ali uma base interessante, mas às vezes eu acho que fica muito refém dessas jogadas aéreas aí. Precisa ter um jogo mais trabalhado, como o Adiel falou, né? Aquele jogo tabelas, triangulações, enfim, trocas ali de passes que abram a defesa adversária com mais facilidade. O Equador, por sua vez, tem um time ali mais coeso, mais sólido, ainda tem também margem para evoluir. Lembrando que o Félix Sanches aí está apenas 1 ano e meio à frente da equipe, então ainda tem muito trabalho a se fazer pensando na Copa do Mundo, mas é um time interessante, um time com uma ideia de jogo muito bem definida. A arbitragem hoje também foi uma questão importante no jogo, Adiel. Decidiu ali o confronto no último lance, um pênalti polêmico marcado pelo Mário Escobar, que o VAR o chamou para corrigi-lo e de fato não foi pênalti. O Félix Torres, ídolo do Adiel, toca na bola e depois acaba encontrando o jogador do México. Mas houveram ali outros lances em que eu fiquei com a sensação de pênalti, mais do que esse lance do Félix Torres, né, que não para mim não teve infração, mas houve um lance com o Alan Franco ali que a bola bate no braço dele, teve também um lance com o zagueiro William Pacho, em que a bola também chega a resvalar no braço. Então no final a arbitragem acabou salvando ali a lavoura, né, voltando atrás, mas houveram outras decisões questionáveis aí da arbitragem, para dizer o mínimo, Adiel. E eu acho, Estevão Barros, que o pênalti marcado em cima do Martínez, cometido pelo Félix Torres, foi uma tentativa do Mário Escobar de compensar pelos erros que ele cometeu durante a partida, tá? Eu acho isso. E quando ele foi chamado no VAR, ele sabe que não foi pênalti. Quando ele marcou, ele sabe que não foi pênalti. Só que ele tentou levar ele na conversa
E ele viu que foi muito esdrúxula a marcação de pênalti ali que ele tinha feito, mas com certeza no vestiário ele soube ali, Estevão Barros, no intervalo dos erros que ele cometeu. E teve aquele toque de mão no início acho que foi no início do segundo tempo também, foi um pênalti ali que você viu por outro ângulo, realmente tocou na mão e do jogador da defesa do Equador, no toque de cabeça do atacante do México ali. O Huertas. Mas, Estevão Barros, eu acho engraçado que, assim, a Conmebol lançou uma diretiva no início da Copa América de que o VAR interferiria pouco durante a partida. Só que até esses lances, o VAR não tinha interferido nada. Então, não é questão de o VAR estava enchendo o saco da partida o tempo todo, enchendo o saco do juiz ali, interferindo para atrapalhar a fluidez do jogo. Não, era uma interferência e só. E foram avaliados os lances. Não chamar o juiz para pelo menos tentar interpretar esse lance e eles mesmos decidirem ali é um pouco complicado da gente aceitar, tá? É um pouco complicado da gente entender. Concordo com você que aparentemente a Conmebol está favorecendo os times sul-americanos em relação aos convidados, até porque seria vexatório ver os Estados Unidos campeão da Copa América, em que a Conmebol o convidou, mas eu concordo com você que a arbitragem precisa melhorar. Não dá para colocar um árbitro da Guatemala para um jogo decisivo como esse, esperando que tenha um bom desempenho, né, Estevão Barros? Então. E ontem, essa questão que você trouxe aí do protocolo aí da Conmebol de pouco interferir, acho que vai de encontro também com o que a gente viu ontem no jogo do Canadá, onde o zagueiro Bombito agride o jogador chileno e nada acontece, né? Um erro grotesco aí da arbitragem. E passou adiante, pouco foi falado, mas que acaba prejudicando a equipe. Que acabou prejudicando a equipe chilena, uma vez que eles foram eliminados ali, tendo um jogador expulso, né? De repente, se o Bombito é expulso antes do lance envolvendo o Suazo, tomou amarelo, de repente o jogo poderia ter tido uma outra configuração. Mas o fato é que de fato chama a atenção esses protocolos da Conmebol que no final mais atrapalham do que ajudam, né? Enfim, bizarrices aí. Ou como gosta de dizer o Cássio Ângelo, bizarradas. Que já é uma expressão que ele usa dos argentinos, né? Enfim, agora olhando para frente, o Equador tem na sequência da competição a Argentina, a equipe que é a atual campeã mundial e fez uma ótima fase de grupos, jogou ali para o gasto, né? Os adversários que ela enfrentou eram mais fracos do que ela, passou com segurança, com tranquilidade. Tem a equipe do Equador. Esse confronto aconteceu também nas quartas de final da última Copa América. A Argentina venceu por 3-0. O Equador aí buscando a revanche. Há condições do Equador surpreender a equipe argentina, Adil? Precisa jogar muito, né, Estevão Barros? Vai precisar jogar muito mais do que jogou hoje, vai precisar caprichar muito mais nas jogadas de meio campo, não vai conseguir ganhar esse jogo levando para os pênaltis, porque a Argentina ela é muito mais efetiva. A Argentina, quando ela consegue fazer um gol, ela controla bem a posse de bola, controla bem o jogo, ela tem essa característica. O time do Lionel Scaloni é muito mais time de controlar o jogo do que propriamente dito amassar a equipe adversária, sabe muito bem os momentos de dar aquela estocada, de chegar ao ataque, de pressionar, e os momentos de controlar a posse de bola e não se manter em perigo. O Equador vai ter que ter muita mente durante o jogo para mentalidade de organizar a partida, porque se for insistir em lançamentos de defesa para o ataque contra uma equipe que tem um meio-campo muito bom, a bola cai nos pés ali dos jogadores de mais qualidade, Estevão Barros, a velocidade de Di Maria por um lado, Messi pelo meio, e até mesmo Lautaro Martinez, a equipe da Argentina é fatal. Então, nesse confronto Argentina e Equador, a Argentina é favorita. O Equador, para tentar se classificar e chegar numa semifinal, vai ter que jogar muito mais do que jogou nas 3 partidas dessa primeira fase, viu?
É um confronto duro e passando rapidamente também pelo outro confronto que já está definido, dessas quartas, Venezuela encarando o Canadá. Canadá que a gente teve a oportunidade aqui de fazer todos os jogos, né, da equipe canadense. Então a gente conhece bem aí os bonecos do Alphonso Davies. E a Venezuela também que surpreendeu nessa primeira fase, 100% de aproveitamento, 3 vitórias, apenas um gol sofrido. A Venezuela que costumeiramente era o saco de pancadas das equipes sul-americanas, está aí reagindo, Adiel, e encara essa equipe do Canadá aí, e na sua primeira edição de Copa América disputada, avança às quartas de final. Quem é favorito para você nesse confronto? Esse jogo vai ser legal, Estevão Barros. Pela história do futebol já disputado, a Venezuela tem uma vantagem, está 100% num grupo que ninguém esperava que ela fosse chegar em primeiro. Como eu falei, essa partida entre México e Equador seria para disputar quem era o primeiro e segundo do grupo, na teoria, e a Venezuela conseguiu chegar na última rodada para ser primeiro com 100%, jogando contra a Jamaica. Não vou dizer que está jogando fino da bola, mas a Venezuela joga de maneira organizada, é efetiva e sabe das suas limitações, e aqui se propõe o jogo. Contra um Canadá que a gente tem que saber qual Canadá vai entrar em campo. Se é um Canadá com Alphonso Davies de lateral, se é o Canadá com Alphonso Davies de ponta, se ele vai ter ali os dois atacantes, se ele vai ter o Jonathan Davis centralizado, se ele vai ter mais na frente o Larin, se o Laria vai estar em campo, se o Coné vai estar no meio campo. Tem que saber qual é o Canadá que vai entrar comandado ali pelo Jesse Marsh. Se ele escalar um Canadá ofensivo contra a Venezuela, eu acho que tem chance o Canadá de se classificar. Caso contrário, a Venezuela é favorita para mim, Estevão Barros, para chegar numa semifinal. Essa equipe venezuelana, que está pelo caminho mais fácil, né? Tá pegando um atalho aí, porque tem Canadá e pode chegar aí numa semifinal e de repente surpreender a todo mundo aí. Numa possível semifinal, a equipe enfrentaria ou a Argentina ou o Equador. Então, é um caminho acessível aí para a equipe venezuelana chegar a pelo menos a semifinal. Lembrando que ela é uma das únicas seleções ao lado do Equador que não venceram ainda a Copa América. Antes de encerrar, passar aqui a nossa agenda de transmissões dessa semana, na verdade, desse restante de fase de grupos, né? A gente vai atualizar conforme os confrontos forem acontecendo, forem sendo definidos, mas por enquanto vamos ficar só com as transmissões da fase de grupos. Os Estados Unidos amanhã encara o Uruguai, jogo decisivo para os americanos, porque em caso de derrota, a equipe precisa torcer para Bolívia vencer a Jamaica lá. Olha que situação tenebrosa que se meter nos americanos. Jamaica não, venceu o Panamá, perdão. E em caso de empate, o mesmo Panamá não pode vencer a Bolívia, senão os americanos também estarão eliminados. O Uruguai que já assegurou a classificação e também já praticamente assegurou ali a liderança do grupo, joga aí só para cumprir tabela e ver o circo pegar fogo. E na terça-feira, o jogo que decide quem vai ser o menos otário no grupo do Brasil. Costa Rica e Paraguai se enfrentam. Paraguai já eliminado e a Costa Rica virtualmente eliminada, precisa tirar um saldo de 6 de diferença para o Brasil. Ou seja, uma situação bem complicada aí para a equipe costarriquenha, que nesse momento tem apenas um ponto conquistado, esse justamente contra a seleção brasileira. Voltamos então amanhã, a partir das 9h30, com esse duelo entre Estados Unidos e Uruguai. E aí os jogos têm uma pausa na quarta-feira e na quinta a gente retorna com as quartas de final. Jogos a partir também das 9h30 nessa segunda fase. É isso, Adiel Reis. Quero agradecer a você, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que somou no chat. Deixa eu encerrar a enquete, né? Antes aqui. Dorival deve apostar em Paquetá. Aí tá aqui
As respostas sim com 18%, não com 36% e é uma aposta arriscada com 45%. Acabou vencendo aí a enquete na opinião, na maioria da opinião dos inscritos aqui no canal. É uma aposta arriscada a apostar em Paquetá. Agradecer mais uma vez a você que esteve aqui. Lembrando que amanhã tem mais, porque Copa América é no Meio Armadores e Meio Armadores é na Copa América. E nos vemos amanhã a partir das 9h30. Segue a gente no Instagram, @meiarmadores, se inscreva no canal, deixa o seu like. E é isso aí. Valeu, Adiel, valeu todo mundo e até amanhã. Valeu, falou.